Pessoal, como vocês devem já ter visto a notícia, o Lula fez uma reunião com o presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, lá no Palácio do Planalto. E essa reunião foi extraoficial, ela não estava na agenda do presidente da República. E isso normalmente não é uma coisa normal. Quando você recebe algum banqueiro assim, essa reunião tem que estar agendada, né? E ela não estava. Quem levou o Daniel Vorcaro lá para falar com o Lula foi o Guido Mantega, que foi contratado pelo Banco Master para fazer lobby lá para que o Vorcaro conseguisse vender o Banco Master para algum banco público, né? E conseguisse também ajuda do governo com relação à quebradeira que ele já estava prevendo que viria ali pela frente do banco dele, né? Então ele estava tentando fazer um lobby ali para conseguir arrecadar grana para o banco não quebrar, ou então tentar vender o banco para algum banco público. Bom, aí na Globo News, né, o Otávio Guedes, que é um defensor do Lula contumaz, ficou tentando passar pano para o Lula por conta dessa reunião. E aí o Daniel Souza e também a Flávia Oliveira não aceitaram bem, principalmente o Daniel Souza, né, começou ali a bater boca com o Otávio Guedes por conta dessa reunião. Eles não chegaram a discutir, né, esbravejar tal, mas a gente percebe que ficou um clima meio tenso ali, porque um queria defender o Lula e o outro não, o outro que falava a verdade, né? O Daniel Souza estava tentando esclarecer que aquilo foi um erro, que estava tudo errado, o que foi feito, e o Otávio Guedes ficava tentando passar pano. Nós vamos assistir isso, pessoal, e também vamos ver mais uma fala da corajosa jornalista, a Malu Gaspar, lá da Globo News também, descendo a lenha de novo nos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, pessoal. Fica até o final do conteúdo porque tá sensacional. Beleza? Vamos assistir aqui. O presidente Lula confirmou hoje, numa entrevista que ele deu ao canal UOL, que já se reuniu sim com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Lula disse também que falou para Vorcaro que não haveria política pró ou contra o Banco Master, mas que haveria sim uma investigação técnica. Vamos dar uma olhada aqui? Olha, o que o Lula falou nessa entrevista ao canal UOL. Abre aspas. O que eu disse para ele, não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo, de novo umas aspas do próprio presidente. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do seu banco. O que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado. Se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou se não tem dinheiro lavado. Então, a gente tem aí esta primeira declaração do presidente Lula nessa entrevista ao canal UOL. Bom, primeiro ponto, há um problema em receber o Vorcaro? Minha opinião, não, é um banqueiro, é dono de banco, né? Então, recebeu. O que é de importância, digamos assim, de interesse público? O governo Lula ajudou para salvar Vorcaro? Até agora a gente não tem nenhum indício disso. Primeiro que o Banco Central é independente, isso já blinda ainda mais o governo. Não dá nem para o presidente dizer como vai ser a investigação, ele diz ali, investigação técnica. Sim, o Banco Central é independente. O governo escolhe os diretores, é fato, escolhe o presidente, mas ele tem autonomia. Então, a prova Agora, de que peraí, só um instantinho. A prova de que esse encontro não resultou, não trouxe benefícios pessoais ao Vorcaro, é que ele está com o dinheiro bloqueado, o branco quebrado e a tornozeleira Na perna. na perna. Fala, desculpa, Daniel. Queria até te questionar uma coisa. Agora, essa fala sugere que o Vorcaro pediu ajuda a ele. Quem queria ajuda política, queria, né? Quando vem ali, fique tranquilo, né? Que a política não entrará. A política não entrará na investigação do seu banco. Então, O Lula tem quantos anos de vida pública? Não. Não, assim, eu digo, ele tem quantos anos de vida pública? Ele não é bobo. Ele sabe o que o outro quer, mesmo que não diga explicitamente. E chama atenção como ele teve acesso ao presidente dentro de um contexto onde o banco dele estava em dificuldades, até numa sugestão de pedido de ajuda ao presidente. Acho que isso é que chama atenção. Mas ele montou uma rede de proteção. Digamos que eu estou aqui com dificuldade com a minha firma, minha pequena firma aqui que eu tenho, eu que preciso de ajuda. Eu vou lá conseguir falar com o Lula para ver se ele me ajuda a resolver meu problema? Que é isso, não é assim não. O Vorcaro, que lançou pontes sobre todo mundo, né? Ele a partir a apuração que eu tenho é que a partir de 2024, em que ele percebeu, o dono sabe,
Ele sabia que ia quebrar, que não tinha mais solução. Então, o investimento dele foi em criar uma rede que ele julgava ser de proteção. E ele reclama no depoimento, fala, se eu tivesse essa rede de proteção, essa influência política, eu não estaria de tornozeleira. Aquilo é uma constatação, mas, no meu entender, é também uma reclamação, um recado. Bom, falando em quem prometeu, de quem- né? De quem prometeu essa Essa ajuda, proteção. Eu acho que acaba ficando essa muito- ajuda política. Deixa numa situação um pouco delicada quem levou ele ao presidente para pedir esse tipo de ajuda, talvez, né? E isso não é exatamente inédito, mesmo em episódios anteriores de grandes bancos com conexões políticas, né? Se a gente fizer uma revisão dos anos 90, por exemplo, ex-ministros, essa questão de pedir ajuda, de buscar outros meios, não chega a ser inédito. Eu acho importante sublinhar esse papel técnico do Banco Central. Né? E, nesse sentido, o presidente da República está defendendo a autonomia e atribuição técnica do Banco Central, porque isso, em vários momentos nessa trajetória, ficou em dúvida. Né? Em dezembro, a gente comentava o quanto o Galípolo estava isolado, né? O Banco Central sob ataque e, em larga medida, nem o Lula nem o Haddad publicamente socorreram o Se contradisse aí a nossa amiga Flávia Oliveira, né? Primeiro ela disse que o Lula estava dando apoio, depois ela disse que não estava dando apoio. foram em socorro do Banco Central. Esse foi um comentário comum nosso, em dezembro, fim do ano. Na volta das férias, o Haddad, então, dá uma declaração dizendo que estava em contato. Ele justifica, dizendo que se não se manifestou publicamente, subentendido ali o subtexto, se não se manifestou publicamente, estava em contato diário, telefônico com o Galípolo, falou com o TCE. Então, aqui acho que o Lula restitui um pouco, e ele diz, né, na entrevista, chamei o Galípolo, né, e evoca a competência técnica do Banco Central, que foi posta em dúvida ao longo desse mas esse processo. clima mudou de dezembro para cá. Então, esse ano, né? Exatamente, depois da virada. Tá difícil deles entrarem num acordo, né? Primeiro fala que o Lula não estava apoiando o Banco Central, depois estava, depois não estava, depois estava. Todos aqueles empreendimentos que começa com o ministro Com a Toffoli. cariação. Exatamente. Passa pelo TCE, passa pela contratação dos influenciadores, né? Vamos lembrar, tudo isso era um arsenal contra o Banco Central. Eles contrataram até influenciador para falar mal do Banco Central e tentar defender o Banco Master. Depois vem dizer que o Lula não fez nada pelo Banco Master. Peraí, né? Peraí, seu Otávio Guedes. Né? E chega até sexta-feira, que eu acho que é o momento, a sexta-feira que passou, que é o momento mais sereno, que é quando o vídeo do depoimento do diretor do Banco Central é apresentado, é divulgado, e ele diz, o banco tinha 4 milhões em caixa. Com 80 bilhões de ativos, ele deveria ter liquidez de 3 a 4 bilhões. Ele tinha 4 milhões em caixa. Tecnicamente, não tinha condição de operar. Agora, o que o Vorcaro esperava, com a rede que montou, era, obviamente, um socorro político, vindo da política. E conseguiu, em alguma medida... Finalmente admitiu, hein? E conseguiu. Finalmente ela admitiu. O Rio Previdência comprou 970 milhões, a SEDAI 18 milhões. E o Lula não ajudou, então, o Banco Master, né, seu Otávio Guedes? Não ajudou. Lula não fez nada para ajudar o Banco Master. 218 milhões, o BRB 12 bilhões, chegou a cogitar comprar o banco. Isso tudo é parte da rede política, de um eixo de investigação criminal, né? Flávia, a pirâmide que ele montou foi uma pirâmide feita com dinheiro público. Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar, se você somar a SEDAI, que é a empresa de água e esgoto, aumenta ainda mais, aliás... TCU, Tribunal de Contas do Estado, ontem TCE. aprovou... TCE, Tribunal de Contas do Estado, aprovou ontem à noite, por unanimidade, uma abertura também de investigação envolvendo essa denúncia de que a SEDAI comprou 218 milhões de reais em títulos do Banco Master, denúncia do deputado Luiz Paulo. E respondendo ao Daniel, disse quem levou o Vorcaro ao presidente. Essa rede de proteção que ele criou alcançou até um acesso ao presidente, esse é o ponto. Guido Mantega, segundo a informação que eu tenho, outros jornalistas também têm, ex-ministro da Fazenda e conselheiro do Banco Master. Então, esse foi Pronto. Tem nome e sobrenome. A ponte entre Vorcaro e o presidente Lula. Guido Mantega. Aí, vocês veem que a dificuldade deles entrarem... Por isso que a gente não pode acreditar muito nessa Globo News, né? E nem na maioria dos canais aí, porque eles vão dando as informações, aí você vê. O Otávio Guedes ficou o tempo todo tentando passar pano pro Lula, né? Parecia que seria normal aquela reunião,
que não houve nada, que você vê, ele tentou provar, dizer que o Vorcaro não foi ajudado, tanto é que ele foi preso, tá com tornozeleira eletrônica, não sei o que, só que foi ajudado, sim, eles mesmos chegaram à conclusão de que ele foi ajudado, ele no fim até ele mesmo teve que admitir aí, né? E o Daniel Souza foi o único que desde o começo realmente bateu firme de que o Lula estaria errado nessa reunião, não deveria ter participado dessa reunião, e que sim, ajudou o Daniel Vorcaro, né? Agora vamos ver de novo aqui a Malu Gaspar detonando o Xandão e o Dias Toffoli. Toffoli e o Alexandre de Moraes finalmente falaram sobre a ideia de criar um código de ética para os ministros do Supremo, que ganhou corpo justamente por causa dos rolos deles com o Banco Master. Os dois aproveitaram um julgamento sobre a proibição a manifestações políticas dos juízes para reclamar. O Xandão diz que está havendo uma demonização das palestras. Ao que o Toffoli engatou uma explicação de que os juízes podem sim receber por palestras e ser acionistas de empresas, só não podem ser dirigentes. E ainda mandou essa. É acionista de um banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro? Ao final, o Alexandre de Moraes acusou de ignorância e má fé quem diz que o STF autorizou os juízes a julgar casos em que os parentes são advogados. Bom, gente, má fé foi o que não faltou nesse episódio. Vamos por partes. Ninguém falou que os ministros do STF não podem fazer palestras. O que se quer é que eles sejam transparentes e digam para a sociedade quem está pagando e quanto está pagando. E não só pelas palestras, mas também pelos hotéis de luxo, pelos jatinhos e todas essas despesas que a gente sabe que são os empresários que bancam. Também ninguém está dizendo que ministro não pode ser sócio de empresa. E eles sabem disso. Mas quando a família de um ministro vende um negócio por milhões de reais para o grupo de um banqueiro, como aconteceu com a família do Toffoli, não dá para ele querer relatar e ainda julgar um processo desse mesmo banqueiro. E não precisa de lei para isso, né? Basta bom senso. E para completar, o que se diz sempre é que os ministros do Supremo se autoliberaram para julgar os processos dos escritórios dos seus parentes e não dos próprios parentes. Tem uma diferença aí, claro. Mas vamos combinar? Até isso é uma vergonha. Do que interessa mesmo, nenhum deles falou. Nem o Moraes respondeu por que a sua mulher tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que tipo de serviço ela prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar para uma solução para os problemas do banco. E nem o Toffoli se explicou sobre o fato de ter viajado para Lima no jato de um empresário junto com o advogado de um dos presos na operação da PF sobre o Master no mesmo dia que ele assumiu o processo e ainda decretou sigilo, ou sobre os milhões que os parentes do Vorcaro injetaram no resort dos seus irmãos. A intenção dos dois foi dizer na cara da sociedade e do presidente do Supremo, Edson Fachin, que enquanto eles estiverem ali, esse negócio de código de ética não vai rolar. Toffoli e Alexandre de Moraes continuam achando que estão acima do bem e do mal, enquanto a PF e o jornalismo continuam investigando até onde os tentáculos do caso Master conseguiram contaminar judiciário, governo e Congresso. E também quem são os responsáveis pela maior fraude da história do sistema financeiro brasileiro. E se você quer ficar sabendo de tudo, fica ligado no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais. O presidente... Aí, pessoal, você viu, né? Os ministros não estão querendo esse código de ética porque vai atrapalhar os negócios deles. Na verdade, ontem eu vi até uma reportagem dizendo que a maioria deles eles têm parentes envolvidos com escritórios de advocacia que prestam serviço para casos que estão no STF. Ou seja, é uma vergonha, né? Você tem lá sua esposa, seu filho que se torna advogado tal, e bota lá ela para abrir um escritório de advocacia, ou seus filhos abrem um escritório de advocacia para defender casos que estão ligados ao STF. É lógico que isso aí, eles vão ganhar uma fortuna com isso, né? E é um negócio completamente sem ética, né? Imoral, eu diria, né? E até o Luiz Fux, né? Eu vi que um dos campeões de contratos, né? O Luiz Fux parece que tem o filho dele, que tem um escritório de advocacia e tem uma infinidade de empresas que estão com processos lá através desse escritório de advocacia que tem a ver com o STF, que vão ser julgados no STF. Olha aí, não é só os de esquerda, é generalizado, todos eles. Por isso que eles estão quietinhos, e o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, como estão mais na berlinda, por conta desse escândalo do Banco Master, estão falando mais abertamente sobre o assunto, mas os outros também, a maioria, tem esse tipo de problema, né? Que é justamente o que o Fachin está querendo combater, né? Que haja mais ética, né? E moral entre os juízes ali do STF. E eles não querem nem saber, porque eles estão ganhando muita grana mesmo, com esses escritórios de parentes deles, né? Então, pessoal, é isso daí que está acontecendo.
e a gente não sabe o que vai acontecer. Outra coisa que eles não querem, né, já falaram várias vezes, que esse código de ética não deveria ser debatido agora esse ano, primeiro passar as eleições. Por quê? Porque se houver esse código de ética agora logo, eles vão ter muito mais dificuldade para interferir nos resultados das eleições, como fizeram nas vezes passadas, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Eles querem ver longe esse código de ética para que eles possam continuar com as irregularidades que eles vêm cometendo aí. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixem o seu comentário. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!